Queridos, vamos continuar o estudo do Evangelho de João. Abram a Bíblia, então, no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ver a partir do verso 14. Como nós já dissemos, João escreveu o Evangelho dele para provar que Jesus é Deus. Muita gente pensa que Jesus é somente homem, somente um ser humano que viveu na terra. Não, queridos. Jesus Cristo, ele não era somente um homem, ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. 100% Deus. E o Evangelho de João foi escrito para provar isso. Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Alguma dúvida de que o Verbo era Deus? Porque há pessoas que dizem que o Verbo era somente homem. Como? A Bíblia diz que o Verbo era Deus. Alguém pode dizer, mas aí não está falando que é o Filho, que não é Jesus? Mas o verso 14 diz que o Verbo é Jesus. Veja agora o verso 14. Lemos aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quem se fez carne não foi o Pai. Quem se fez carne não foi o Espírito Santo. Quem se fez carne foi o Filho. Foi o Filho, o Verbo. Foi através do Verbo que todas as coisas foram criadas. Ele é Deus. Capítulo 1 e o verso 3. Capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por um intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Foi ele quem criou todas as coisas, quer no céu, quer na terra. As coisas visíveis e invisíveis, tudo foram criadas pelo Verbo, que é Jesus Cristo. É o que se tornou carne. Verso 14. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele viveu aqui entre nós 33 anos, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Não tem como negar que Jesus é divino, que Jesus já vivia, já existia antes de nascer da Virgem Maria. Quando ele nasceu da Virgem Maria, nasceu a natureza humana do Filho de Deus. Mas ele já tinha uma natureza divina, ele já existia como Deus. Por isso ele criou todas as coisas. Agora vamos ler o verso 15. Verso 15. João testemunha a respeito dele, que é Jesus, não é? E exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Quem era mais velho, João Batista ou Jesus? Hein? Como homem, quem era o mais velho? João Batista era 6 meses mais velho. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. No entanto, João Batista está dizendo, esse Jesus, ele já existia antes de mim, se referindo ao tempo em que Jesus vivia como Deus, antes de se tornar ser humano. Isso está claro aqui, João dizendo no verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. Verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Veja, através de Moisés foi dada a lei dos 10 mandamentos, lá no Monte Sinai. Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, escreveu com seu próprio dedo e entregou as 2 tábuas de pedra para Moisés. Primeiramente, Moisés quebrou as 2 primeiras tábuas de pedra que Deus escreveu, os 10 mandamentos.
quando ele desceu do monte e viu as pessoas dançando e adorando um bezerro de ouro, ele lançou as pedras, as 2 tábuas de pedra, e quebrou-as. E aí ele subiu no Monte Sinai de novo, e Deus disse: prepare outras 2 tábuas, eu vou escrever novamente os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. E pela segunda vez, Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Queridos, por isso, João aqui está dizendo, olha, o verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei sem Jesus Cristo não serve para nada, porque só nos condena. Mas a graça vem através de Jesus Cristo, que nos perdoa, que nos resgata do pecado. E Jesus Cristo nos perdoa e nos torna obedientes à lei. E aí a lei, quando você olha para a lei, ela não condena você, porque você foi perdoado por Jesus Cristo. Agora você está vivendo em harmonia com a lei de Deus. A lei de Deus e a salvação pela graça em Jesus Cristo caminham juntas. Primeiro vem a salvação pela graça em Jesus Cristo. E depois, na sequência, vem obediência à santa lei de Deus. Um não anula o outro. Por isso, João está dizendo que a lei veio por intermédio de Moisés e a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Mas está tudo em plena harmonia. E agora o verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. Está falando de que Deus? Do Pai, do Filho ou do Espírito Santo? Está falando de quem aqui? Que ninguém jamais viu a Deus. Do Pai. Porque o Filho todos viram. Certo? O Espírito Santo também foi visto em forma de pomba. Em forma corpórea de pomba, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Quando Jesus foi batizado, quando ele saiu das águas, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. No dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi visto descendo como línguas de fogo e pousando sobre cada um dos discípulos. Mas o Pai ninguém jamais viu. Se ninguém jamais viu Deus, o Pai, então quem era aquele Deus que falava com Adão e Eva no Jardim do Éden? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, ali fala que na viração do dia, ou seja, no pôr do sol, quando um dia termina e começa o outro, no pôr do sol, a Bíblia chama de viração do dia, Deus veio ao Jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. Que Deus é este que conversou com Adão e Eva, que gritou: Adão, Adão, onde estás, Adão? E Adão fugiu. Que Deus era este que foi conversar com Adão? Foi o Pai? A Bíblia diz que o Pai ninguém jamais viu. Então foi o Filho, o Criador de Adão e Eva. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio do Filho. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Filho. O plano da criação foi feito entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem executou a criação foi o Filho. Por isso, em João capítulo 1, verso 3, nós lemos que tudo que foi feito por Ele. E sem Ele nada foi feito. Então, o Filho foi quem criou. Foi Ele que formou o corpo de Adão, o corpo de Eva. Foi Ele que soprou no nariz de Adão o fôlego de vida. Ele é o Criador. Então, queridos, aquele Deus que falou com Adão e Eva no Jardim do Éden era Deus o Filho. O Deus que falou com Abraão foi Deus o Filho. O Deus que falou com Moisés no Monte Sinai foi o Filho. O Deus que escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra foi o Filho. Tudo foi o Filho. Nunca houve uma comunicação direta entre o céu e a terra sem que seja através de Jesus, que é o Filho. Toda a comunicação entre o céu e a terra é através de Jesus Cristo.
que antes de nascer da Virgem Maria não se chamava Jesus, se chamava o Filho de Deus. Mas quando ele nasceu da Virgem Maria, ele recebeu o nome de Jesus. Queridos, então, toda a comunicação, aquele Deus que apareceu para Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra, vocês se lembram que 3 visitantes, viajantes, apareceram para Abraão? Eram 2 anjos e o terceiro era o próprio Deus. E conversou com Abraão falando da intenção de destruir Sodoma e Gomorra. Aquele Deus era o Deus Filho. Então, meus queridos, quando aqui em João capítulo 1, verso 18, vamos ler de novo? João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, se referindo ao Deus Pai. Mas o Deus unigênito, quem é o Deus unigênito? O Filho. Unigênito é o único da espécie. É o único da espécie. O Deus unigênito, que é o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus veio para revelar o Pai. Uma vez Filipe perguntou para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e você está pedindo, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. Mas a união do Pai e do Filho é tão íntima. A união para salvar o pecador. A união na intenção, na natureza divina. Porque o Pai tem natureza divina, o Filho tem natureza divina. Por que que o meu filho, eu tenho um filho chamado Anderson e uma filha chamada Evelyn. Por que que eles são humanos? Porque o pai deles é humano. Quem é humano gera o quê? Filhos humanos. E mais ainda, pecadores. Porque eu sou pecador, eu gero filhos, o quê? Pecadores, com a natureza pecaminosa. Agora, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus eterno. Ele é chamado Filho de Deus. Se ele é Filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo, então ele é divino. Ele não nasceu de uma semente humana. A semente era divina. Porque Lucas capítulo 1, verso 35, Lucas 1, 35 diz: o santo que de ti há de nascer, Deus falando para Maria, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O santo que de ti há de nascer. Já nasceu santo. Filho de Deus é divino, porque o Pai é divino. Os meus filhos são humanos, porque eu sou humano. Agora, como é que Jesus tinha a natureza humana? Porque ele recebeu através de Maria a natureza humana. Mas ele já tinha a natureza divina antes, por isso que João aqui está falando que ele é antes de mim. Ele já vivia como Deus antes de mim. E foi ele quem criou todas as coisas. Então, capítulo 1, verso 18, irmãos. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Foi Jesus Cristo quem falou, então, com os patriarcas no Antigo Testamento. Agora o verso 19. Este foi o testemunho de João. Lembrem-se que este evangelho é o evangelho de João. Mas este João que dá testemunho aqui é o João Batista. Quem está dando testemunho aqui é o João Batista, aquele que batizou Jesus, que era primo de Jesus. Veja aí o testemunho que ele dá no verso 19. Este foi o testemunho de João. Que João? O Batista. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Porque João Batista ele estava pregando, estava batizando as pessoas, as multidões vinham para ouvi-lo, e os fariseus, os líderes religiosos da nação, mandaram os seus emissários, os seus enviados,
que vieram até João Batista perguntando: quem é você? Com que autoridade você está fazendo isso? Vejam a pergunta que eles fizeram, que perguntaram, finalzinho do verso 19: quem és tu? Verso 20: ele, João, confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. O que mais? Verso 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse o quê? Não sou Elias. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Fala para a gente quem você é. Porque mandaram a gente perguntar aqui para você. Quem você é? Você não é Cristo? Você não é Elias? Você não é um profeta? Então quem é você? Agora o verso 23. Leiam comigo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Onde é que Isaías falou isso? Capítulo 40 de Isaías, verso 3. Isaías, capítulo 40, verso 3, diz que antes da vinda do Messias, viria alguém preparando o caminho para ele. Naquele tempo, queridos irmãos, naquele tempo, as estradas eram muito esburacadas, cheias de pedras e buraco. Então, quando um rei ia fazer uma viagem, vinham servos na frente dele, preparando o caminho, preparando a estrada, tapando os buracos, tirando as pedras, preparando o caminho para o rei. Foi esta cena, foi esta imagem que a Bíblia usou aqui em Isaías 40, verso 3, e João Batista usou este verso de Isaías 40, verso 3, porque perguntaram: quem é você? Ele disse: eu sou aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. Que depois de mim vem alguém que é maior do que eu. Ele é maior do que eu. E eu vim só preparar o caminho para o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, para o Messias. Então vejam, queridos, ele disse, não é? Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Verso 24. Ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus. Perguntaram-lhe então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Por que você está batizando então? Verso 26. Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Queridos, no meio de vocês está quem vocês não conhecem, e é este quem batiza com o Espírito Santo. Onde é que está escrito isso? Em Atos capítulo 1, verso 3 e 4. Atos capítulo 1, verso 3 e 4, lá também fala: João batizava com água, mas Jesus vos batizará com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Jesus é quem mandou o Espírito Santo quando ele chegou no céu, no dia do Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Jesus. Ele ficou 40, quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra, aparecendo e desaparecendo para os discípulos. Ele aparecia, desaparecia, e depois de 40 dias ele subiu ao céu, e depois de mais 10 dias veio o Pentecostes, e então o Espírito Santo foi derramado. Entendem? Então Jesus enviou o Espírito Santo. João Batista diz: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que batiza com o Espírito Santo. E é isso que Jesus faz para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus nos batiza com o Espírito Santo. Nós batizamos na água e nascemos do Espírito Santo. Por isso, a Bíblia chama o batismo de nascimento da água e do Espírito.
Então aqui diz o verso 27. Verso 27. O qual vem após mim, falando de Jesus, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João Batista entendia a superioridade do Filho de Deus? Entendia. Após mim, vem aquele que eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Queridos, ele era primo de Jesus, mas ele sabia que Jesus não era só um homem, como ele, João Batista, era um homem. Mas Jesus Cristo não era só um homem, ele também era Deus. Por isso ele disse, eu não sou digno de desatar as sandálias. E é ele que vai batizar com o Espírito Santo. Meu querido irmão, João Batista preparou o mundo para a primeira vinda de Jesus. O mundo foi preparado para a primeira vinda de Jesus pelo arauto do Evangelho chamado João Batista. E o ministério dele foi bem curto, porque logo depois que ele batizou Jesus nas águas do Rio Jordão, logo depois ele foi decapitado. João Batista foi decapitado, saiu de cena. Por que ele saiu de cena tão rápido? Porque ele cumpriu a missão. Ele veio para preparar o caminho para o Senhor. E agora Cristo iniciou o seu ministério. Quando ele foi batizado, iniciou o ministério de Jesus Cristo. Daqui para frente, se João Batista permanecesse pregando e reunindo os discípulos dele, ele estaria atrapalhando o trabalho de Jesus. Dividiria as atenções. Ia dividir as atenções. Mas João Batista saiu de cena. Por quê? Ele cumpriu com a missão que Deus deu para ele. Por isso João Batista disse, importa que ele cresça. João falando de Jesus, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu vá desaparecendo. Ele entendeu a missão dele. Então, meus queridos, João Batista preparou o mundo para a primeira vinda de Jesus. E agora nós estamos nos aproximando da segunda vinda de Jesus. Que tal? Será que Deus tem João Batistas modernos hoje, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus? Se Deus tinha um arauto do Evangelho, João Batista, preparando o mundo para a primeira vinda de Jesus, certamente Deus também tem João Batistas modernos de hoje, pregando, anunciando que Jesus em breve virá. Ele em breve virá. E ele virá não para morrer, ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Virá para buscar aqueles que ele comprou com o seu sangue e levar estas pessoas para o céu, salvas, glorificadas. E nós temos que ser João Batistas hoje, pregando. João Batista se vestia simples, João Batista comia simples, João Batista não tinha vaidades deste mundo. E assim devemos nós também nos vestir simples, comer simples e não termos as vaidades deste mundo, porque a nossa missão é preparar o mundo para a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Você crê que Jesus vai voltar? Quero ver as mãos. Jesus vai voltar. A primeira vinda de Jesus foi para morrer por você e por mim. A segunda vinda de Jesus será para nos buscar e levar para o céu. E vamos viver para sempre com Jesus. Amém? E amém. Aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus. Pai querido, muito obrigado, porque João Batista preparou o mundo para a primeira vinda de Jesus e porque o Senhor nos chamou para sermos João Batistas modernos, com vida simples, vida temperante, vida sem vaidades, preparar um mundo, salvando almas, preparando-as para a segunda vinda de Jesus. Jesus voltará em glória e majestade, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós estamos aqui aguardando a volta de Jesus e pregando sobre a volta de Jesus e preparando as pessoas para a volta de Jesus. Volte logo, querido Jesus, porque é em teu nome que nós pedimos e todos dizemos
Amém. Amém. Deus seja louvado.